aos meus primos. Obrigada, Eliel. Obrigada, Eunice. A minha tia, ela fala assim, Angela, lá no Iguaçu. Não sabia que você ia ser meu pastor. Te agradeço por todo o apoio no ministério. Quando eu te falei que eu ia voltar a cantar, você, filha, vai. Não para. Então, que Deus sempre coloque os anjos acampados ao redor de vocês. Amém. Vamos adorar o Senhor. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandone, eu não paro. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei teu Senhor. Vamos cantar todos juntos, vamos dizer? Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Teus terrores abatidos e pelas setas feridos, eu também com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha vez. Sabe por quê? Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te Obrigado, pastor Josué. Obrigado, Romênio, meus amigos. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de todos nós, pastores, do nosso ministério de Belo Horizonte, você lembra, Angélica? Então, se cai aí, você não Meus irmãos, em nome de todos nós, pastores em Belo Horizonte,
nossos pastores regionais das nossas 37 regiões. Eu convido aqui o pastor Aguinaldo Azevedo, que estará falando em nome de todos nós, na nome do Senhor Jesus. Muito amigo também do pastor Gabriel, a sua família, também estará aqui representando todos nós. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu louvo a Deus por poder estar conosco, na presença de Deus, nosso doutor, pastor Josué, com meu amigo, pastor Daniel e sua família, para hoje agradecemos a Deus pela vida dele. Pastor Daniel, aquele amigo, está sempre junto, pede quem não procura se aproximar dele. E estando próximo dele, a gente aprende muito. E Deus tem me colocado como meu amigo para a gente caminhar juntos, uma vez que, quando a gente olha, por exemplo, no caso dos pastores regionais, a gente começou lá, quase que junto, e vem caminhando até hoje, né? Então aqui, os irmãos falarem, não posso ver, falando aqui das experiências, e aí eu comecei a lembrar de muitas coisas. E lembrei que quando o senhor saiu de Belo Horizonte, aí no campo, no Santo Ministério, você falou assim para a gente, falou assim, esse que serve, vamos andar comigo. Mandou a gente não sabia nem queria saber se ia ter dinheiro no final do mês, se ia comer, se ia comer. A gente simplesmente tinha o desejo de ir fazer algo mais. Essa caminhada do nosso pastor, com certeza, o Senhor não passou fome, o Senhor foi cuidado, mas que passou a pena, que houve algumas necessidades. Mas a gente, quando a gente olha para trás, a gente pensa engraçado que a gente nem percebeu que você não sabe desse momento. A gente não percebeu que passou por essas coisas, porque o nosso alvo era único. Estarmos sempre à vontade de Deus, em obediência à nossa liderança. Então, onde mandassem, o que falassem, a gente simplesmente dizia assim, Senhor, e procurava cumprir. Por quê? Porque recebemos de Deus o chamado para fazer a sua obra e auxiliar esses homens das nossas lideranças. Então, quando as pessoas olham para a gente hoje, e tem uns que até querem colocar a gente, tem uns que ficam querendo degradear a gente, achando até que a gente é amigo dele. Mas se mandar ele passar por exemplo, passou, não passa muito, não quer nem passar, ou não consegue passar, mas a nós, ao Senhor e meu Deus, Deus deu graça. Muitos anos se passaram, feridas houve, decepções houve, mas o Senhor passou por todas as barreiras que se levantaram. Deus deu graça para passar por todas elas, e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Pastor Miguel, meu grande amigo, que a gente conversa muito das nossas dificuldades. Se é dificuldade em família, a gente está comungando, orando junto. Se é no ministério, se é qualquer outra situação, nós estamos sempre conversando, um orientando o outro e orando junto para que Deus resolva e dê a pouco tudo aquilo já passou e a gente continua glorificando a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Eu quero continuar sendo seu amigo e tenho certeza que os irmãos do Nacional, a maioria, eles estão aí já sentindo, né? Que daqui a uns dias os seus ministérios desta igreja anunciam uma nova regional. Quando o senhor estará, Deus estará usando o senhor conforme usou aqui também, vai ser da mesma forma lá. Os irmãos, eles estão aqui de coração preocupado, pensando como será, né? Se o nosso pastor aí, sem a minha polícia, sem a sua família. Aí eu quero agora fazer para a igreja.
igreja continuará sendo cuidada pelo próprio Deus, porque da mesma forma que ele enviou o pastor Ariel um dia, ele está enviando um outro, e o outro vai continuar essa boa obra, e essa igreja vai marchar conforme fez até aqui, e cada dia melhorando, porque a obra de Deus é assim, é cada dia melhorando, como Deus vai te usar para o lado. Então, pastor, eu estou feliz por estar aqui. Eu queria vir, mas não foi possível. Eu achei que você chegar em cachorro, está impedindo a gente de falar uma vez. Nunca choveu, as luzes deu graça. E os pastores regionais, são meus amigos, eles são os meus amigos. Nós estamos num mês difícil, muitos viajando, outros com dificuldades de desenvolver, porque os obreiros estão viajando e não puderam sair, vai estar o senhor aqui. O senhor é querido do nosso ministério, e segundo o nosso presidente, ser o nosso pregante, e nós estamos aqui para te abraçar. Deus te abençoe. E aí, o versículo que eu li na faixa, Hebreus capítulo 6, versículo 10, que diz que Deus não é injusto para esquecer da nossa do amor com que serves aos santos, que serviste e ainda serve aos santos até hoje. Serve no passado, serve no presente, e quando Jesus quiser, você vai continuar servindo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Deus não é justo para esquecer. O homem pode esquecer, o ministério pode esquecer, a igreja pode esquecer, os obreiros podem esquecer, não porque são a igreja igual, o ministério igual, não é por isso. A questão do ser humano esquece. O ser humano esquece muitas coisas. No último batismo, por exemplo, estava saindo do batismo, a irmã chegou, chorou, abraçou, celebrou com o marido dela, a 30 segundos ela evangelizava e eles estavam se batizando naquele dia, e uma alegria por ter visto, e até hoje eu estou tentando descobrir que irmã é essa, eu não sei, eu esqueci, a gente esquece, mas Deus não esquece, pastor. Deus viu suas lágrimas, a sua caminhada, Deus viu as dores que o Senhor passou, tudo isso para fazer a sua obra. E agora, o sacrifício que o Senhor fez para a sua obra virá para o lugar que vem dele. Ele não esquece. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Josué. Meus irmãos, eu deixo aqui um texto da palavra de Deus. Esse texto é para toda a igreja e também ao pastor Ariel. A gente costuma dizer que a gente tem que falar muito em pouco tempo e falar pouco em muito tempo. Eu quero fazer uso da palavra. Pastor Ariel, Deus nos deu o privilégio de construir uma grande amizade, um grande relacionamento, de conhecimento. Nós amamos e consideramos todos os nossos pastores do Ministério de Belo Horizonte. Todos são amigos, amáveis, homens de Deus. Mas o pastor Ariel, nós andamos juntos desde eu criança. Não que a Eunice é antiga, viu, Eunice? Você não é decana, não. Porém, ela foi minha professora da escola bíblica dominical e o pastor Ariel foi o meu líder das missões. E quando eu tinha 13 anos de idade, aquele fogo ardendo para poder fazer a obra de Deus, eu comecei a dirigir a igreja com 14 anos. Com 13 anos, ainda ali, operando junto ao pastor Ariel, um dia ele mesmo não sabendo aonde eu iria, aonde eu estaria, Deus usou de uma forma maravilhosa uma mensagem profética. E o pastor Ariel disse assim: olha, Deus mandou te dizer que vai nessa tua força, que Deus te usará muito na obra do Senhor Jesus. Não sabia dos meus desejos, dos meus planos. Foi logo na despedida dele para ir para o campo, para pastorear, ele me entregou esta mensagem profética. Então eu fui alimentado com esta mensagem profética e foi ela que cumpriu na minha vida. E eu estou aqui mediante uma palavra profética ministrada pela
comunicação, uma amizade, um relacionamento. E eu estava meditando na Bíblia ali, e eu vejo a escolha de Deus para o homem, como que Deus escolhe as pessoas. Deus não erra nome, Deus não confunde endereço, Deus não faz confusão, como o pastor Aguinaldo disse aqui, esquecendo de alguém que ele havia tido ou batizado, não sei, pessoas. O importante é que Deus, tudo que Deus faz, atrás de todo o acontecimento de Deus, há um propósito, há um objetivo. Então, pastor Ariel, eu tenho o prazer, o privilégio de ter o senhor como um mentor, como um homem que Deus usou para me colocar onde eu estou governando com vocês, servindo a Deus com muito amor e com muita fidelidade. Eu nunca esqueço daquela mensagem profética. Mas para te ajudar, eu levei muitas suas filhas para a igreja do Polo, só para reconhecer a Ariane, e isso aí, mas é essa grande amizade que tínhamos. Então eu vou deixar. Foi muita coisa. Eu vou deixar o versículo aqui com o pastor Ariel e vai servir para todos nós, porque isso aqui é uma mensagem pregada em 5 minutos. 2 João, nos versículos 1, 2 e 3, o pastor Ariel disse assim, vou chamar o senhor de ancião. Diz assim, ao ancião, esse versículo aqui, é claro que isso é direcionado de uma forma figurada à igreja. O ancião é a senhora eleita, que é uma forma figurada a se dizer a igreja. Durante muito tempo eles acreditavam que essa mensagem foi dirigida a essa irmã, por nome de Kíria, que no grego significa senhora, porém nós entendemos teologicamente que isso é uma forma figurada de se dizer a igreja. Porém o senhor, a Eunice, são igreja do Senhor Jesus. Então diz assim, ao ancião e a senhora eleita e aos seus filhos, coloque de pé os filhos aí do pastor, a filha, nela, coloque de pé toda a família. Veio aqui, a Rebeca chegou aí também, Deus abençoe o esposo. Então diz assim, olha, ao ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais eu amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Agora é aquilo que, o mais importante desse versículo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e na caridade. Por que esses versículos se resumem aqui? Porque são 3 coisas essenciais na vida de um pastor. 3 coisas